Tá gravando. Você vai passar as notas hoje? Então, vocês já têm acesso ao Diário Online. Na hora que vocês quiserem ver lá, podem ver. Mas aonde que vê? Ah, aí na página do aluno eu não sei como é que faz. Eu sei que vocês têm acesso ao Diário Online. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, vamos lá, turma. Essa matéria, para mim, ela é uma das mais fáceis do sexto ano. Essa parte sobre a diferença Já apareceu aqui, professor. entre clima, tempo, esses agentes formadores do relevo, formadores não, desculpa, esses agentes modeladores do relevo é a parte mais fácil. Então vamos começar. Bom, o título está aí, né? A relação entre os componentes físicos naturais, os agentes externos da Terra e o modelado do Professor, relevo. Oi? qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo da nota que tem que tirar por trimestre de cada matéria? Por enquanto é 18, não é? 18? Por enquanto eu acho que sim. Ah, tá. Eu acho que Aí sim. vai aumentando? Não, porque são 3 avaliações de 100 e a média é 6. Ah, é. 18. Correto? Então vamos lá. Sim. Bom, turma, essa parte que eu estou começando a explicar para vocês, está aparecendo já a imagem da apostila? Sim, tá aparecendo. Então vamos lá. Bom, o que é interessante vocês entenderem primeiro? É interessante vocês entenderem que quando eu falo dos agentes externos, turma, eu estou falando sobre tudo que a natureza joga para cima do solo. Tudo. Quer ver, Mário? Fala uma coisa que a natureza joga para cima do solo. Das montanhas, para cima de tudo. A lava. A lava? É. Não. Então vamos falar melhor. Que a lava ela vem de dentro da Terra, correto? Eu estou falando de coisas que vêm de cima. De cima? Por exemplo, a chuva. As nuvens. Por exemplo, a chuva. Por exemplo, o vento. Por exemplo, agora falando de partes mais baixas, por exemplo, as árvores, a raiz das árvores, o congelamento de algumas rochas. Então, isso que eu acabei de falar com vocês são elementos da natureza que vão modelando o relevo. Porque como vocês viram no primeiro trimestre, a primeira parte fala sobre o crescimento do relevo pelos agentes internos, ou seja, vem de dentro para fora. E aí o relevo cresce, correto? Uhum. Agora, o que acontece na parte de fora, que é onde nós vivemos, é o contrário. Se na parte de dentro faz crescer o relevo, na parte de fora, com esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, o relevo diminui. Por que diminui, gente? Porque a chuva faz desgastar, o vento faz desgastar, o próprio calor do sol faz desgastar. As árvores, quando crescem entre as rochas, a raiz das árvores vai entrando assim no meio da rocha e vai triturando a rocha. Então, faz desgastar também. Ou seja, todos os agentes externos que eu falar com vocês faz desgastar o relevo. Vai modelando esse relevo. Ok? Ok? Aham. Deu para entender? Turma? Peraí que tem alguém falando. Sim. Então, beleza. Gabriel Pouco entendeu também. Então, turma, para nós começarmos a falar sobre esses elementos que agem aqui do lado de fora, ou seja, para nós começarmos a falar sobre esses elementos que agem do lado de fora da superfície, ou seja, os agentes externos, nós vamos começar a falar sobre clima e tempo. Antes de eu começar a falar sobre Na apostila 2? apostila 2. Tá. Antes de eu começar a falar, eu professor de vocês, começar a explicar
o que é clima e o que é tempo, eu quero que vocês vejam uma coisinha aqui, ó. Pera aí. Vê se vai aparecer o vídeo para vocês. Ué, cadê o vídeo? Ah, tá aqui. Pera aí. O que tá aparecendo para vocês aí, turma? Tá aparecendo uma tela com o videozinho. Então, No YouTube. Tá beleza. vendo? Eu separei esse vídeo. Ele tem 1 minuto. A parte que eu selecionei tem 1 minuto. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Preste atenção, hein? Professor, eu não tô conseguindo ouvir o que ele tá falando, não. Vocês não estão ouvindo nada? Não. Ele tá travando pra mim. E ele não tá falando nada. É, E agora? também não. E agora? Nada Aqui não ainda? tá baixo, professor. É só a gente entrar. Então, pera aí. Então, pera aí. Na dica de nada. Bom, então eu vou explicar para vocês. Não tem perigo. Vocês estão vendo? Deixa eu voltar para lá, depois eu venho para cá, então. Me ouvindo agora vocês estão, né? Sim, então não estou ouvindo. Então, beleza. O que aquele cara que eu separei o videozinho estava mostrando para vocês de forma bem rápida? Ele estava mostrando que existe uma diferença muito grande entre o tempo e o clima. Só que esse tempo que vocês estão vendo aqui, ó, ele não é o tempo que vocês estão pensando. Esse tempo não é o tempo cronológico. Então, eu quero que vocês façam a primeira anotação do dia aí na parte da geografia. Eu quero que vocês anotem assim, ó, a diferença entre clima e tempo atmosférico. Peraí. Quem que entrou agora, gente? A diferença entre o quê? Entre clima e tempo atmosférico. Bom dia, Rafael? Sim. Ah, tá. Bom dia. Rafael, eu pedi para a turma anotar o primeiro tópico de hoje, que é o seguinte: a diferença entre clima e tempo atmosférico. Calma aí, deixa eu pegar meu lápis aqui. Ah, turma, enquanto vocês estão se preparando, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem fazer um intervalo 10 horas ou vamos direto e para 10h50? 10h50. Direto. Direto? Então tá bom. Então É, 10h50 é melhor. Então vamos até 10h50 e de 10h50 até 11h10 vocês têm intervalo, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que tempo atmosférico não é a mesma coisa que o tempo cronológico. Oi? O primeiro tópico. O primeiro tópico é o seguinte: a diferença entre clima e tempo atmosférico. A primeira coisa que vocês têm que saber é que tempo cronológico não é... O que foi? Peraí, estão falando no chat aqui. Eu tô quieto. Gente, vocês, sexto ano, não é para todos, tá? O que eu vou falar agora. Desculpa quem está ouvindo que não tem que ouvir. Mas alguns alunos, toda a aula, não sei se é só na minha, vocês ficam discutindo no chat. E aí, depois, quando eu passo um exercício, vocês ficam discutindo no WhatsApp aí de vocês.
ficam discutindo sobre coisas muito bobas. Então, por favor, um pouquinho mais de maturidade, deixa o outro colega, deixa cada um fazer o que quiser. Quem tem que falar são os pais, sou eu, é a diretora da escola. Então, se o aluno está fazendo determinada coisa que não está atrapalhando você, deixa ele. Não fica chamando atenção. Sabe por quê? Às vezes, você está se atrapalhando e atrapalha a aula também. Deixa que cada um vai cuidar de si. Se tiver que chamar atenção, se estiver me atrapalhando, pode deixar que eu vou chamar atenção. Eu vou chamar atenção. Ok? Então tá. Se estiver atrapalhando no chat, pode deixar que eu chamo atenção. Se estiver rabiscando aqui, pode deixar que eu vou chamar atenção. Não precisa ficar se indispondo com os colegas. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando então. O tempo atmosférico é bem diferente do tempo cronológico. Quando eu pergunto, ou qualquer professor de geografia for perguntar para vocês, quer ver? Vou dar um exemplo. Vou usar a Thaís como exemplo. Thaís, liga o seu microfone aí, por favor. Fala pra Oi, gente, professor. descreve como é que tá o tempo aí na sua casa. Como é que tá o tempo? Tá um pouco frio e tá sol. Tá um pouco frio, tá sol. Mas, que tempo que eu perguntei para ela, Rafael? Como que tá no terra da casa dela? Então, mas eu perguntei o tempo, eu não falei qual tipo de tempo. Se eu tivesse perguntado para outro aluno, o aluno poderia ter me respondido assim, professor, o tempo aqui está 9h30, 9h30, porque eu só falei tempo. Então, pessoal, é importante que vocês entendam que tempo cronológico é o tempo que nós temos de horas, minutos, segundos. E o tempo atmosférico é esse tempo que a Thaís acabou de falar para gente, que está com sol, está com chuva, está frio, está calor. Por quê? O tempo atmosférico é o estado de momento, é o estado momentâneo da atmosfera. Deu para entender? Deu, gente? Aham. Então, o tempo atmosférico ele pode se alterar a qualquer instante. Vocês podem ver nesse quadrinho que está aí para vocês, ó, deixa eu dar até um zoom aqui, ó. Vocês podem ver nesses 6 quadrinhos, está mostrando várias formas de tempo atmosférico. Está mostrando o cara saindo de casa com muito frio de manhã. É igual eu Com brócolis, né? É igual quando eu vou dar aula para vocês. Quando eu saio de Volta Redonda, tá um frio danado, eu tô cheio de casaco. Aqui tá nevando, né? No caso, eu não pego a neve. No meio do dia, quer dizer, um pouquinho mais, em torno de 10 horas, 11 horas, começa a esquentar. 1h da tarde eu tiro o casaco, ou seja, o tempo atmosférico ele está se alterando. Na tarde ainda está com sol, finalzinho da tarde começa a esfriar, eu boto o casaco de novo. E início da noite, ó, no meio da noite já está tudo frio novamente. Isso é muita verdade. Aqui tá frio muito agora. Muito frio. Ou seja, o tempo atmosférico, turma, ele se altera o dia todo. Deu para entender? Deu, turma? Sim. Então, naquele tópico que vocês anotaram na diferença entre clima e tempo, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é o seguinte. Na parte do tempo atmosférico, eu quero que vocês anotem assim, ó. Posso falar? Pode. Pera aí, rapidinho. Tempo atmosférico. Pode falar. Tempo atmosférico é a condição ou estado momentâneo. Ó, tá aqui, ó. Momentâneo. Aqui tá momentânea. Só que é momentâneo. É o estado ou condição
momentâneo da atmosfera. Ponto final. Deu para entender, turma? Então, o tempo atmosférico é esse. Professor, que página é? Essa é a página 3. Professor, Oi. você sabe mais ou menos quando que é para buscar essas apostilas? Vai chegar essa semana, a Aline vai postar aí no grupo para vocês poderem ir lá pegar. Ah, Página o quê, professor? 3? É, isso. Então, turma, o tempo atmosférico nada mais é do que o momento da atmosfera. Por exemplo, ontem, se eu pedisse para vocês falarem como é que estava o tempo atmosférico, vocês iam falar que e é estava diferente. nublado, frio e chuvoso. Ontem estava assim. Hoje, o tempo atmosférico, ele está ensolarado, aqui pelo menos onde eu estou, ele está ensolarado com o céu aberto. Ah, professor, está quente? Não, ainda não está quente. Ele está frio, porque o sol ainda está aquecendo a superfície. Aqui, no caso, né, na superfície terrestre. Mas deu para entender o que é o tempo atmosférico, correto? Sim. Beleza. Então, pessoal, quando vocês veem no jornal a previsão do tempo, vocês estão vendo a previsão do tempo atmosférico, que fala que tem a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia, ok? Ok. Então, para encerrar essa parte do que vocês anotaram, depois da atmosfera, coloca assim, ponto final. Colocaram? Colocaram? O quê? Vocês anotaram assim, ó. Tempo atmosférico é o estado ou condição, não é isso? Condição ou Sim. estado momentâneo da atmosfera, não foi? Sim. Aí botaram um ponto final, não foi? Foi. Aí depois do ponto final, eu quero que vocês coloquem assim, ó. Ainda sobre o tempo atmosférico, eu quero que vocês escrevam assim. Quando é dado a previsão do tempo, Oi, professor? Eu não entendi. quando é dado a previsão do tempo, Tá. quando é dado a previsão do tempo, vírgula, indica-se a temperatura máxima do dia e a temperatura mínima do dia. Ô, professor, isso daí ainda é no primeiro tópico? Sim, do tempo atmosférico. Indica-se o quê? Indica-se a temperatura máxima e mínima do dia. Oi. Pronto, professor. Então, turma, quando vocês veem na Globo ou em qualquer outro canal falando sobre o tempo daquele dia, a previsão do tempo do dia de amanhã, de uma semana para frente, vocês estão vendo falar sobre o tempo atmosférico. Ok? Alguma dúvida? Ok. Mais para frente, vocês vão ver que esse tempo atmosférico, quando é feita a previsão dele, tem algumas diferenças. Por exemplo, vocês vão ver que nós falamos, e vocês vão aprender também, que dentro dessa previsão do tempo, tem algumas questõezinhas, por exemplo, como a média de temperatura. Vocês vão ver que tem algumas questões de temperatura máxima e mínima, que é chamada de amplitude térmica. Mas mais para baixo, eu vou explicar melhor sobre isso. Mas só para saber, algum de vocês já ouviu falar sobre amplitude térmica? Não. Não? Não. Então vamos fazer o seguinte, deixa duas linhas, além do que vocês escreveram aí no tempo atmosférico, deixa mais duas linhas de espaço e escrevam agora o clima.
porque depois a gente vai voltar no tempo atmosférico que eu vou terminar de explicar para vocês. Pula 2 linhas e vamos para o clima. Aí coloca a definição do clima, que eu vou falar agora. Posso falar? Pode. Então, só para confirmar, turma, vocês escreveram sobre o tempo atmosférico, tudo que eu pedi, e pularam 2 linhas a mais e colocaram o próximo tópico, que é o do clima, correto? Correto. Então, beleza. Agora, no clima, eu quero que vocês escrevam assim, por favor. Posso falar? Pode. Então, no clima, eu quero que vocês escrevam assim, ó. É uma sucessão de vários tempos atmosféricos. É uma sucessão de vários tempos atmosféricos. Escrevi. Beleza. Agora eu vou explicar por quê. Ah, não. Depois disso, eu quero que vocês escrevam assim, ó. Vocês escreveram que é uma sucessão de vários tempos atmosféricos, correto? Sim. E eu quero que vocês escrevam assim, ó. Depois disso, vocês coloquem assim, ó. Para definir o clima de um lugar. Oi? Fala Para- de novo. Para definir o clima de um lugar, é necessário uma coleta de dados diária durante 30 anos. Caraca. Eu vou explicar agora para vocês. Durante 30 anos. Ponto final. Eu pensei que você ia falar 30 dias. Não. Botaram ponto final? 30 anos é o mais do dobro da minha vida. Então, turma, por exemplo, para poder ser feita a definição do clima de um lugar no planeta, os estudiosos, né, que estudam a formação do clima, as variações do tempo, eles vão coletando dados diariamente do tempo atmosférico. Presta atenção. Todos os dias, o tempo atmosférico é coletado informações dele. E aí, depois de 30 anos dessas coletas, eles têm a definição do clima daquele lugar. Ah, professor, então foi assim que os climas do planeta foram definidos? Exatamente. Por isso que aqui, aí em Barra do Piraí, o clima é considerado tropical? É por isso. É por isso que lá na Amazônia é chamado de clima equatorial? É exatamente Que isso. legal. Deu para entender, pessoal, essa primeira parte? Sim. Então vocês entenderam que o tempo atmosférico ele pode mudar assim, no estalar de dedos, igual eu acabei de instalar aqui. Tá sol, pode chover. Tá calor, pode fazer frio. Agora, o clima, pessoal, ele nunca muda. O clima, ele sempre vai continuar o mesmo. Por exemplo, eu estou em Vassouras e vocês estão em Barra do Piraí. O clima é muito parecido. O clima, correto? Mas o tempo não. Por que o clima é parecido? Porque Vassouras e Barra do Piraí estão na mesma zona climática, que é a zona tropical. A gente está na zona intertropical. Então, o calor, a temperatura, o clima é muito parecido. Mas existem algumas variações, que eu já vou explicar para vocês, de altitude, de latitude, de maritimidade, que isso faz diferença. Mas vamos lá. Até agora alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, beleza. Então, turma,
Quando alguém perguntar para vocês como é que está o clima, vocês podem responder que ele está assim, ó, do mesmo jeito de sempre. Porque o clima nunca muda. O que muda sempre é o tempo atmosférico. Todo mundo entendeu isso, né? Então vamos para frente. Vamos para frente, que faltam 10 minutos para acabar e a gente dá continuidade. Bom, turma, falei com vocês sobre o tempo atmosférico e falei com vocês sobre o clima. Falei com vocês que o tempo atmosférico ele é o estado momentâneo da atmosfera e falei com vocês sobre o clima. Gente, a educação aí, por favor, hein? Oi? Eu ouvi aí um barulho desnecessário, hein? Que barulho? Depois eu vou chamar a atenção aqui no individual. Mas vamos lá. Bom, turma. Professor, Oi. o meu fone estava desligado. Não, Microfone. Eu vi aqui quem foi. Daqui a pouco eu vou chamar no individual. Tá. Bom, o que acontece? Falei com vocês de quem estuda o tempo e de quem estuda o clima. Só que tem uma diferença. Como vocês podem estar vendo aí, ó, existem duas ciências. Existe a ciência da climatologia e existe a ciência da meteorologia. Se a climatologia estuda o clima, a meteorologia estuda o quê, Juan? Os meteoros, né? Não é isso? Sim. Claro que não, né, gente? Meteoro, está de meteoro. Não? Não, gente, claro que não. É o que então? Essa foi boa. Todo mundo caiu, né, gente? Olha só. Caiu. Se a climatologia estuda o clima, a meteorologia, ela estuda o tempo Que atmosférico. meteoro? Ela estuda o tempo atmosférico. Por exemplo, quando a moça do tempo vai dar a previsão, ela dá a previsão meteorológica. Major? A Major é um exemplo disso. A Major, quando ela apresentava lá a parte do tempo, né? Ela dava a previsão meteorológica. Isso é um trabalhinho. Né? Então, nesse tópico que eu quero que vocês anotem aí, eu quero que vocês anotem assim, ó, por favor. Escrevam assim, ó. A ciência, Aonde? num próximo tópico. Depois do clima, é um próximo tópico. Pode falar. A ciência que estuda as variações do tempo atmosférico Ô, professor, quando que você vai passar trabalho? Cara, hoje é o primeiro dia da aula. Então eu tenho que explicar algumas coisas ainda para depois passar o trabalho. Não, é por causa que... Quê? Não, seu microfone falhou. Não, professor, é porque você só passou aquela vez aquele trabalho de geografia aquela vez na sala e depois não passou mais. É porque os exercícios que eu passei, eu tive que usar como nota de trabalho também, entendeu? Ah, tá. O professor, é a ciência que estuda as variações de quê? As variações do tempo atmosférico. Tá. Foi? Sim. Então acabei de falar com vocês sobre a meteorologia. Ah, entendi. Tá bom? Agora Compreendi. eu quero que vocês escrevam no outro tópico da climatologia. Então vocês vão colocar só a ciência que estuda o clima. A ciência que estuda o clima é a climatologia. E que estuda o tempo atmosférico, é? A meteorologia. Tá. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês que podem parecer bobas, mas elas são muito importantes. Por exemplo, João Guilherme, me responde aí, João.
Qual a importância de se estudar a meteorologia? Vamos ver se você sabe. Isso é questão de prova, tá, gente? Que eu estou perguntando. Se quiserem anotar, Não podem sei. anotar. Então, se vocês quiserem anotar a pergunta, podem anotar aí. Ó, vou anotar. Que essa eu não sei, não. Qual a importância da meteorologia? Rafael, sabe? Vou anotar no celular. Sabe, Rafael? Oi, professor. Você sabe a importância da meteorologia? Não. Não. Não sabemos, professor. Não, então presta atenção. Porque são algumas. São algumas e são bem importantes. Por exemplo, eu vou explicar e depois eu falo para vocês poderem anotar, tá bom? Tá. Então, primeiro eu vou explicar. Bom, pensando no Brasil, que no tipo de agricultura que algumas pessoas desenvolvem aqui, que é aquela agricultura familiar, sem tecnologia, que as pessoas dependem da chuva. O teu som tá saindo muito baixo. O som está muito baixo? Tá. E agora? Tá um pouquinho melhor. Melhorou? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Espera aí. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Estamos te ouvindo. O meu já está no 100%. Que estranho. Tá ruim ainda? Não, o seu tá um pouquinho melhor, mas o meu celular tá 100% e o som de todo mundo tá baixo. Que estranho. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Meu áudio está falando que está no 100%. O meu som tá no alto e tá pra ouvir lá do quarto. É, tá falando aqui, ó. Alto-falante, o microfone meu tá 100%. Aqui também. Que estranho. Não tá dando para me ouvir, não? E eu tô ouvindo. Não sei os outros. Então eu vou falar mais alto ainda, tá? Que aí se você não estiver me ouvindo, você vai ouvir melhor. Vamos lá. Precisa não, eu tô te ouvindo. Ah, então beleza. Olha só. É importante pelo seguinte, como eu estava falando aqui no Brasil, existem famílias que desenvolvem uma agricultura que depende dessas variações do tempo. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque nos Estados Unidos, na China, por exemplo, ou nesses países mais desenvolvidos, a agricultura ela não depende dessa variação do tempo atmosférico. As pessoas coletam água do lençol freático, coletam água dos rios para poder fazer essa irrigação das suas lavouras. Tá bom? Em contrapartida, pessoal, aqui no Brasil, infelizmente nessas áreas mais pobres, gente, pelo amor de Deus, que isso? Espera aí. Deixa eu mutar aí. Que aí só eu falo. Pronto. Vamos lá. E aí o que acontece? Nessas regiões mais pobres, como eu estava falando com vocês, essas pessoas elas dependem dessa quantidade de chuva. Então a meteorologia ela é importante porque a partir do momento que é feito o estudo da meteorologia aqui para o Brasil, eles vão saber quando vai chover. Então é importante para plantio, é importante a meteorologia, por exemplo, para os aeroportos, para saberem quando que o avião vai sair, se vai ter tempestade no meio do caminho. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, é importante o estudo da meteorologia, pessoal, para poder prever com antecipação a formação de furacões. Vocês sabiam disso? Pois é. Vai acabar a aula agora, vai encerrar e eu já vou gerar uma nova sala para a gente conversar sobre isso. Espera aí. Vocês ainda me escutam? Turma? Sim. Tá. Vai fechar a sala e eu vou voltar para poder explicar de novo.